Saudações terráqueos, pessoal do oitavo ano. Vamos à correção aí da nossa primeira atividade desse novo assunto sobre ângulos, né? Então, nós tivemos aqui as questões abordando os tipos de ângulos, né? Então, lá na aula vocês tinham falando sobre ângulos complementares, suplementares, opostos pelo vértice, ângulos adjacentes, certo? Então, de início, certo? O que é ângulo adjacente? A matemática às vezes usa uns nomes para não ficar só naquele nome popular, né, mais comum. Então, quando você tem duas coisas coladas, vizinhas, né, que estão ali se tocando próximo, é o que a matemática chama de adjacente. Então, o que é o ângulo? O ângulo é o espaço que se forma quando duas retas se cruzam, certo? Você pega duas retas, elas se cruzam no ponto. Esse ponto vai ser chamado de vértice, que é como se fosse o bico, né, a ponta. E esse espaço que abriu, né, na boca, na abertura entre as retas, é o ângulo. Existe o ângulo interno, que é essa parte menor das duas retas, e existe o ângulo externo, que é a parte por fora. Lembrando que sempre quando você juntar esse ângulo interno, né, com o de fora, você vai ter um círculo completo que vai dar 360 graus, que é definido como, para você dar uma volta toda, são 360 graus. Graus é a medida usada para aferir ângulo. Existe um aparelho chamado transferidor, que é uma reta em forma de círculo, e você coloca o zero desse transferidor, o início lá, o centro, igual com o vértice do ângulo, e aí vê os pontos em que estão marcados cada reta. Se uma reta está marcada no 30, a outra marcada lá no 60, significa que o ângulo é de 30 graus, certo? Então, quando você tem o círculo completo, sempre dá 360. Então, aqui nós temos uma questão falando sobre, para cada ângulo desse aqui, certo? Você encontrasse o complemento. Então, o que é o complemento? É aquilo que falta para 90 graus. Quando dois ângulos que estão juntos, a soma deles dão 90, se diz que são complementares. Quando a soma dá 180, se diz que são suplementares, que é aquilo como se o ângulo completasse a meia volta, certo? A metade de um círculo, é o 180. Então, em cada cálculo desse aqui é só você fazer a diferença entre o ângulo que veio na pergunta e 90, ok? Ver quanto é que precisa para completar, por exemplo, de 66 para 90. Então a gente vê aqui que é 24, de 74 é 16, de 22 deu 68 e de 47, 43. Isso aqui é o que precisa para completar 90 graus. Da mesma forma, a segunda questão é o que precisa para completar 180, que são suplementares. É quando você tem o ângulo que dá assim uma meia volta, certo? Meia volta volver. Ok? Então você tem aqui a diferença. Então no caso desse aqui faltou 102, é o suplemento dele, faltou 113, faltou 45, faltou 41, cada caso desse, certo? Lembrando sempre que é bom vocês estarem mandando as questões quando vocês tentam fazer sempre com o cálculo, não só a resposta, ok? Nessa questão aqui, ela requer um pouco mais de trabalho, por quê? Porque ela é uma questão, a gente pode ver aqui, ó, que é um problema, certo? Então o que é que diz? Existe um ângulo que o triplo dele é igual ao dobro da medida de seu suplemento. Então, na fase que vocês estão, há duas formas de resolver isso. Essa parte do texto aqui está explicando, e existe essa forma, a chamada forma algébrica, que é montar a equação. Bem, qual é a diferença? Essa primeira forma aqui, vocês vão ler o texto aí com mais cuidado, né? Vocês dão uma pausa no vídeo e leem com mais calma. Está mostrando como é que você faria por tentativa. Então, por exemplo, vamos dizer que você imaginasse que o ângulo fosse de 20 graus. O que é que o texto diz? Eu tenho que achar o triplo desse ângulo. Então, se o ângulo é de 20, o triplo dele dá 60, certo? E quem é o suplemento de 20? O suplemento de 20 é 160, que é o que falta para completar 180, ok? O dobro desse suplemento seria o quê? 320. Então, eu não teria 20 como resposta, porque na primeira condição eu ia ter 60 e na segunda 320, que são diferentes. Aí você repare que como a diferença deu muito grande, quando a gente faz por tentativa, a lógica é o quê? Bom, eu tentei isso aqui. Cheguei perto? Não. Então eu vou mudando o número, vou crescendo o número para ver se eu consigo chegar mais perto. Aí vocês vão ver aqui que eu fiz as tentativas com 40. Aí você vê que já chegou um pouco mais perto. Depois eu fiz com 60. Você vê aqui que na tentativa de 60 o triplo deu 180. E como é 60, falta 120, né? Para completar o suplemento, para dar 180. E o dobro desse 120 deu 240. Aí você vê que começou a chegar um pouco mais perto aqui, tá vendo? Já deu ó, 180 e 240. Que o objetivo é o quê? É que esses dois valores deem iguais, entendeu? Então você veja que com
Fica mais perto, aí você tentaria talvez 70. Por que que eu estou tentando sempre número decimal, redondo? Porque é um número que fica mais fácil de você fazer os cálculos, ok? Não é que você tem que tentar número assim, você pode tentar número ímpar, tentar número tipo um 18, tipo um 26, o que você quiser, certo? Eu uso esses aqui porque chega mais perto, ok? Aí essa outra maneira aqui é a chamada maneira algébrica. O que é que a gente faz? Eu tenho um valor que eu não conheço, então eu chamo de x. É o x da questão, né? O canto que marca o tesouro. Eu quero encontrar esse valor. Então o que é que eu sei da questão? Que o triplo dele, então 3 vezes, certo? É igual ao dobro, então é 2 vezes, do suplemento. O que é o suplemento? É a diferença de 180 tirando esse. Que, por exemplo, o que é o suplemento de 10? É 180 menos 10 que vai dar 170, né? Porque os dois têm que dar 180. O que é o suplemento de 100? É 180 menos 100, 80, ok? Por isso que o suplemento é sempre assim, 180 menos o valor. Então aqui eu resolvo esse cálculo, né? Repito, 3x, multiplico por 260, multiplico 2 pelo x, dá 2x. Depois eu deixo as coisas que tem x no mesmo lado. Tem o lado esquerdo que está aqui, o lado direito. Esse x, para sair daqui, ele vai acabar somando, então ele vai para o outro lado somando. Eu vou ter agora 3x com 2x e 360 do outro lado. 3 com 2 são 5, então eu tenho 5x. Para eu descobrir quem é esse x, eu divido por 5, tirar o 5 daqui, e vejo que 360 dividido por 5 é 72. Então vocês podem fazer o cálculo com 72, da forma como foi feito aqui, com 20, com 40, com 60, e você vê que dá exatamente certo. O triplo de 72 dá igual ao dobro do suplemento dele, que seria o que falta para ele completar 180, né? E você dobrar, ok? Repare que aqui com 60 a gente começou a chegar mais perto. Se tivesse crescido mais, tinha chegado. Então quem não conseguir fazer por essa forma aqui algébrica, praticar essas equações, quiser fazer por tentativa, se lembre sempre de que quando for fazer por tentativa, você anote lá no rascunho o número que você usou, veja se a diferença deu muito grande e vá aumentando ou diminuindo, baseado nessa diferença, mas sempre anotando para você lembrar qual foi o número que já testou, entendeu? De acordo com o que a pergunta diz. Essa última questão, você vê que tem uma figura aqui, né? Que ela forma um círculo todo, 360 graus ao todo, e você tem aqui os posicionamentos dos ângulos. Essa primeira abertura aqui é um ângulo de 80 graus, ok? E aí pede que se encontre os ângulos x e y. Veja bem, aqui você pode usar dois instrumentos. Repare que 80 com y, eles completam meia volta, eles são metade desse ciclo. Se eles completam meia volta, eles são suplementar. Juntos eles dão 180. Então, se um é 80, o outro tem que ser 100. Aí você vai fazer a mesma coisa. X com y aqui é outra meia volta. Se o y é 100, o x vai ter que ser 80 para dar 180 os dois juntos. Observe também que você pode usar o fato de serem opostos pelo vértice. Porque o que é o ângulo oposto pelo vértice, o OPV? É quando dois ângulos só se tocam na ponta, que é o vértice. Eles se tocam no bico, ok? Ângulos podem estar um afastados do outro, podem estar um colado do outro, que é o adjacente, quando uma reta de um é a reta do outro, pertence, e podem estar um tocando o outro só pelo bico, que é os opostos pelo vértice. Quando isso acontece, eles são iguais. Então, por isso também que o fato que o x é igual ao 80, beleza? Lembre-se sempre, a gente está começando esse assunto aqui com ângulos, vamos continuar com triângulos, que justamente triângulos é porque são 3 ângulos, certo? E a gente tem ângulos presentes em muitas coisas do nosso dia a dia. A abertura de uma porta, certo? O ângulo que a parede faz com o chão, que tem que ser 90 graus, tem que ser um ângulo reto para a parede ficar firme em pé. É tanto que os pedreiros usam aquele prumo, aqueles aparelhos quando estão fazendo, bota aquela cordinha com peso embaixo, que é para ver se a parede continua reta, para não formar um ângulo diferente e com o tempo vai acabar trincando, rachando, né? Dando problema na construção, ok? Então ângulos são coisas que estão no nosso dia a dia, nossa volta, abertura da porta da geladeira, abertura da janela, a abertura da porta de um carro. Você vai pegar um carro para entrar pessoas mais idosas, para servir de transporte passageiro, o ângulo de abertura da porta tem que ser maior para facilitar o pessoal entrar e sair do carro, certo? Então tem essas coisas todas no nosso dia a dia que envolvem ângulos, certo? Bons estudos aí, obrigado a todos, paz e bênção. Até a próxima que a gente começa o assunto de triângulos.